na Câmara, no Senado, pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho, caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família. Puta que pariu, cai igual uma uva. Gás. Então nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo do choque de energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o VTU, que é a unidade de gás no Brasil, que tem gás natural, custa $12. No Japão e na Europa, que não tem gás, eles importam da Rússia, custa $7. E nos Estados Unidos, que tem o gás natural, custa $3. Então, o Brasil custa 12. No Brasil é mais caro que nos países que não tem gás. Por quê? Monopólio. Monopólio da Petrobras para refinar, monopólio das companhias estaduais para distribuir, tudo monopólio. Nós vamos quebrar esses monopólios e nós vamos baixar o preço do gás e do petróleo. E Nando Moura é uma força extremamente forte aqui no YouTube. E Nando Moura é uma força extremamente forte aqui no YouTube. Eu tenho certeza que não só eu, mas outros canais conservadores acreditam que ele é uma força que nos protege também. Ele é uma força que nos protege também. Você vê um canal daquele tamanho, mais de 1 milhão de inscritos, você fala, não estou sozinho. Dá uma força, até mesmo para mim, até mesmo para voltar aqui, eu penso, veja, o cara consegue, não estamos tão sozinhos assim. As pessoas seguem ele, você percebe que estão seguindo alguém que tem princípios, que tem uma moral, que quer mudar realmente o país. Isso dá uma força. Que tem princípios, que tem uma moral, que quer mudar realmente o país. Isso dá uma força. E no caso do Nando Moura comigo, já aconteceu de eu ser atacado por canais bem maiores e ninguém me dá um apoio. Mas ninguém mesmo. E ninguém me dá um apoio. Mas ninguém mesmo. Essa solidão, essa falta de apoio, isso deixa você ressabiado, será que eu estou no caminho certo? E aí eu via Nando Moura parando no tempo dele, de quase seus milhões de inscritos, para citar meu caso de um canal solitário, de um cara que nem é tão assim. E aí eu via Nando Moura parando no tempo dele, de quase seus milhões de inscritos, para citar meu caso de um canal solitário, de um cara que nem é tão assim, engajado, que nem tem tanto conhecimento assim. Ele vai lá e dá atenção, mostra, olha, está errado. Ele faz isso em diversos casos, até mesmo para apoiar canais pequenos, coisas que ele vê que tem valor, ele vai lá e dá um apoio. E isso eu sempre percebi. Eu nunca tive um diálogo com ele, nunca conversei com ele. Isso me faz ter um respeito por ele tremendo. É uma pessoa que tem batalhado, ele realmente tem a possibilidade, ele tem, como ele não é um proletário como eu, ele tem como ser mais incisivo, ser mais agressivo. E faz isso de forma magistral, ele realmente consegue fazer um trabalho incrível no YouTube para angariar as pessoas, mesmo que tenha que fazer uma palhaçada aqui, uma bobeira, uma coisa para chamar mais jovens. E funciona. Então eu queria agradecer a ele. Bom pessoal, hoje eu estou aqui com o Nando Moura, que tem um dos maiores canais da direita conservadora do Brasil e provavelmente do mundo. E provavelmente ele é a muralha que serve para com todos nós canais menores estarmos aqui. O pessoal que assiste meu canal, muita gente chega e fala assim, o Nando Moura, ele é exagerado, ele brinca demais, ele faz palhaçada. Sabe o que é as palhaçadas? Qualquer uma, por exemplo, você pega um bebê gambá, ele está mergulhando no lixo, está puxando as pessoas, ele está na mesma semana colocando vídeo sobre a história do Brasil, que tira as pessoas, por exemplo, de fazer piada de português. Fica tirando sarro da história do Brasil e mostrando uma realidade que o Brasil ainda não enxergava.
acordando o lado conservador dele. Então, Nando Moura, para nós, no direito, no direito conservadora, é difícil eu, por exemplo, fazer vídeo. Eu trabalho o dia todo, chego às 10 horas da noite em casa, não tenho acesso à internet, não tenho nada. E só o Nando Moura uma vez chegou para mim, eu vi ele me citando no vídeo, sendo que eu nunca falei com ele, me ajudou na questão da depressão, deu palavras de apoio. E quando você faz um canal de direita, ninguém na sua volta chega para você e te parabeniza pelo seu trabalho. Às vezes me chegam fora dos inscritos que eu consegui para falar da questão que, você está ganhando dinheiro, me perguntam isso, mas ninguém sabe que a busca da verdade é muito além disso. A gente quer realmente ser reconhecido porque a gente está vendo muita coisa errada e que vê as coisas certas. E eu parabenizo o Nando Moura por ter me ajudado tanto. Meu canal provavelmente só existe até hoje por causa dele, né? Eu agradeço pra caramba as palavras, Lino. Mas eles não entendem, cara, que é meu canal, bicho, eu faço o que eu quiser, a porra que eu quiser. Se quiser filmar a porra de um bebê gambá, agora eu filmo. Se no outro eu quiser jogar videogame, eu jogo. Mas é uma estratégia maravilhosa, você alcança muito. Às vezes eu nem penso na estratégia. Então, no caso do bebê gambá, bicho, eu falei assim, que louco, uma porra do bebê gambá comer banana, tal, não sei o que lá, tal. Vou pôr essa porra no YouTube. E foi o vídeo que foi censurado no meu canal, cara. Sei lá, cara. Censuraram a porra do bebê gambá, cara, da extrema direita, o bebê gambá. Se não fosse o canal, a gente faz. Mas obrigado, viu, Lino? Obrigado. Deus te abençoe, cara. Muito obrigado, valeu, pessoal. Até mais. Porque eu tenho respeito por todas as pessoas religiosas que têm essa espiritualidade ligada a Deus, etc. Eu respeito todas, de qualquer religião. Pode ser crente, pode ser católico, espírita, eu tenho total respeito verdadeiro mesmo. Não consigo acreditar. Eu tenho uma formação científica. Os dinossauros foram embora, azar deles, sorte nossa que pudemos aparecer. Eu acho tão mais maravilhosa essa concepção da vida como absolutamente natural do que a concepção da vida com um ser superior, com uma varinha mágica, que diz, agora aparece o homem, agora aparece a mulher. Mas eu acho que outros pensam o oposto de mim, encontram mais beleza do outro lado. Eu tenho total respeito. Eu acho que nós, ateus, começamos a sair dos armários hoje. Hoje temos coragem de dizer isso que eu estou dizendo. Drauzio, eu queria tocar num assunto mais polêmico da atualidade, né? Que é a questão da condenação da excomunhão e do aborto daquela criança de 9 anos. E, apesar de já saber sua posição, eu queria que você manifestasse. Primeiro, eu queria me parabenizar com os médicos que fizeram esse aborto. Por quê? Porque qual é a função da nossa profissão? Para que existe a medicina? A medicina existe para aliviar o sofrimento humano. Essa é a função da profissão. Eu acho que o que esses rapazes e moças fizeram foi exatamente isso. Tentaram uma medida para aliviar o sofrimento humano. O que aconteceu com eles? Foram excomungados pelo arcebispo de Olinda e Recife. Não apareceu uma associação médica, um conselho regional de medicina, um conselho federal para dizer, olha, esses moços não erraram. Eu acho que a igreja fez o que sempre faz. A igreja é muito coerente. Os católicos é que são incoerentes. O que fez a igreja? Fez o que está na lei, no Código Penal do direito canônico. Existe um cânon, tem um número que eu esqueci, acho que 138, que diz que todo abortamento será considerado passível de excomunhão automática. E o que o bispo fez foi justamente obedecer a esse cânone. Ele não está errado, ele está certo, de acordo com o que ele pensa, de acordo com as leis da igreja, ele tem que ser excomungado. Aí as pessoas dizem, não, mas e o estuprador? Condena excomunga a mãe da menina e não excomunga o estuprador? A igreja não excomunga estupradores. Nós temos aí casos de abusos sexuais contra crianças cometidos por padres pelo país inteiro. Todos nós que estudamos em colégios religiosos somos testemunhas de que isso foi rotineiro. Todos nós que estudamos em colégios religiosos somos testemunhas de que isso foi rotineiro. Mas isso foi rotineiro nos colégios católicos o tempo todo. A política do Vaticano é claríssima. A Igreja Católica não condena estupradores, nunca condenou. Sabe, eu não tenho absolutamente nada contra a Igreja. Eu tenho só uma coisa contra. A Igreja Católica é absolutamente autoritária.
E com isso, a igreja usa esse poder dela, que é desproporcional ao número de católicos do país, às pessoas religiosas do país, ela usa esse poder desproporcional para quê? Não é para indicar para os seus fiéis que sigam os ensinamentos da igreja. Quando a igreja diz que é contra a camisinha, contra o aborto, contra a pílula anticoncepcional, contra o divórcio, contra sexo antes do casamento, contra a pesquisa com células-tronco, ela não se limita a aconselhar os seus seguidores que adotem essas medidas. Que direito têm esses senhores de querer impor as medidas que eles acham corretas e que eles defendem dizendo que é a palavra de Deus, que eu gostaria de saber onde se acha escrita essa palavra, para a gente poder ler, para ter uma ideia. Como é que foi escrita à mão? É um fax? Foi um e-mail? É um fax? Foi um e-mail? Como é que eles tiveram acesso à palavra de Deus para dizer que, em nome dessa palavra, toda a sociedade tem que obedecê-los? Porque eu tenho respeito por todas as pessoas religiosas que têm essa espiritualidade ligada a Deus, etc. Eu respeito todas, de qualquer religião. Pode ser crente, pode ser católico, espírita, eu tenho total respeito, respeito verdadeiro mesmo. O sexo deve ser a commodity mais quente da história. O sexo já esteve à venda em alguns lugares surpreendentes. Na Idade Média, você nem imagina para onde milhares de clientes felizes iam para encontrar suas prostitutas preferidas. Não há dúvidas de que a Igreja Católica tem uma relação litigiosa com sexo e prostituição. A Igreja moderna acha que o ato sexual é sagrado dentro do contexto de um relacionamento marital e que todo ato sexual fora do casamento é um pecado grave. Mas nem sempre foi assim. No início da Idade Média, a Igreja via o sexo sob uma luz diferente. No século IV, a Igreja Católica começou a ascender ao poder e virou uma das forças que definiam a cultura da Europa, o governo da Europa e a vida na Europa. Como a Igreja estava tentando ter mais poder, uma das coisas com que ela tinha que lidar era a sexualidade. O sexo fora do casamento não era permitido, mas a Igreja Católica percebeu que não poderia inibir o sexo por completo, nem podia impedir a venda de sexo por completo. A Igreja via o sexo como um mal necessário que precisava ser considerado de um jeito limitado. E o que fizeram a respeito? Os padres da Igreja criaram uma justificativa para permitir a prostituição. Eles falaram, bom, a prostituição é errada, mas as prostitutas são necessárias. A Igreja Católica continuou a permitir a prostituição e, na verdade, ela até promoveu a prostituição, criando seus próprios bordéis em toda a Europa. Isso mesmo, a Igreja Católica tinha e operava bordéis. O bordel da igreja foi formado durante a Idade Média e, é claro, a renda dele fluía para a igreja e permitia que a igreja licenciasse mais bordéis. A renda dos bordéis foi essencial para o crescimento da Igreja Católica Romana na Idade Média, e até os mais altos oficiais abraçaram a ideia. O bispo de Winchester, na Idade Média, costumava alugar quartos para prostitutas. Era um fato tão conhecido que as pessoas iam até lá para visitar o que chamavam de frangas de Winchester. E foi apenas o começo. O Grande Conselho de Veneza, no século XV, declarou que a prostituição era indispensável para o mundo. A rainha Joana de Nápoles chegou a abrir um bordel bem perto da residência do Papa. E ela deu ao convento local total controle desse bordel. Você deve achar que o Papa teve alguns problemas com a prostituição em sua vizinhança, mas está errado.
Na ascensão do Renascimento, o Papa Sisto taxou a prostituição. O Papa Alexandre alugava quartos em bordéis para prostitutas. Como é que a igreja usava esse dinheiro? Bom, eles desenvolveram todo tipo de atalho para poder chegar ao dinheiro. Mas tudo isso sem comprometer as suas crenças de forma drástica. Às vezes, a prostituta podia ficar com dinheiro se ela usasse para causas de caridade. Às vezes, a igreja dizia, a prostituta pode nos dar o dinheiro se ela se arrepender. Vamos dizer assim, o dinheiro chegava ao lugar certo. Sempre chegava. A igreja também proibia freelancers e prostitutas de rua que não trabalhassem para ela. Hoje existem leis antitruste, mas a igreja monopolizava e controlava o mercado muito lucrativo. A Igreja Católica era uma entidade espiritual, mas também era uma entidade governamental e uma entidade econômica. E isso não é tudo. Além do clero e dos bispos e dos papas se envolverem com taxação de prostituição e administração de bordéis, eles também eram clientes. Muitos dos padres da igreja de vários status não tinham nenhum interesse no celibato e para apaziguar os poderosos, era necessário supri-los com uma atividade sexual regular. Na verdade, em um dado momento, 20% de todos os clientes que visitavam prostitutas eram do clero. Especialistas estimam que, por quase 1000 anos, os homens supostamente elevados e as damas da noite foram colegas de trabalho. Mas tudo mudou no início do século XVI, quando a Reforma Protestante questionou o serviço sexual da Igreja Católica. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Quando Henrique VIII forçou a separação da Igreja da Inglaterra de Roma, a Igreja Católica reavaliou seus métodos e fechou os bordéis. A prostituição não era boa para as relações públicas, mas certamente ajudou a financiar a ascensão da Igreja ao poder. Isso serve para mostrar que nunca se sabe onde é possível encontrar sexo à venda. Fatos refrescantes. Fãs de prostitutas. Santo Agostinho ficou famoso por dizer, dai-me castidade, mas não agora. Ele não estava sozinho. 20% do clero fazia visitas regulares a bordéis da igreja. Mas as prostitutas não só prestavam serviços sexuais para o clero, elas também eram usadas como modelos para pinturas de anjos e santas na arte sacra. Ao fornecer um serviço valioso que garantia um lucro considerável, até mesmo a Igreja Católica não podia negar o valor do sexo à venda. O negócio do sexo nem sempre foi tão controverso. Na Roma Antiga,